paz do Senhor, povo de Deus, que Deus venha abençoar a tua casa, tua família, teu trabalho, teus filhos, desde agora para todo sempre. Amém, meus queridos irmãos? Recebe a saudação do seu amado irmão em Cristo, Diácono Mateus. Estamos aqui mais uma vez orando pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Já te peço, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma palavra aqui desse vídeo, para que Deus venha alcançar a tua casa e a tua família e te abençoar ricamente, porque esse canal é consagrado pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados, a palavra de hoje revelada do Senhor está lá em Filemão, no seu capítulo 1, porque Filemão só tem um capítulo. No seu versículo 8 vai dizer: pelo que ainda que tem em Cristo grande confiança, para te andar o que te convém. Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, e qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti, a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. Amém, meus queridos irmãos? Essa carta de Paulo estava intercedendo por Onésimo, um escravo que se tornou fugitivo do seu senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo ele estava com Onésimo, a qual ele considerava muito, tanto que ele se compadeceu por Onésimo. Ele vai dizer na palavra aqui: aceita o teu criado novamente. E se ele te fizer algo que deve a ti, coloca na minha conta. A Bíblia está dizendo que ele se fez como as entranhas. Lembre-se de mim, como nas minhas entranhas. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti, tendo confiança que você vai fazer o que eu estou te pedindo. Aceita o teu servo de volta. A Bíblia está nos dizendo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Então, ou seja, ele estava dizendo que o seu escravo ele fugiu não por força, mas por ser voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que não o tivesse para sempre, para que não enjoasse dele. Por isso que ele se separou do seu senhor. E a Bíblia vai nos dizer: assim pois me tens companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se te fez algum dano ou teve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão te escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recriei as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. A Bíblia nos ensina que Paulo, quando ele intercedia por Onésimo, ele se compadeceu, ele se pôs no lugar de Onésimo. Ele enviou a carta para o senhor de Onésimo, do escravo, porque ele era um escravo. E a Bíblia vai nos dizer que, quando ele tornou a voltar para o seu senhor, Paulo intercedeu por ele. Ele se pôs na pele dele. Aquele homem, Onésimo, ele foi levando esta carta junto com ele. E tendo confiança que quem escreveu essa carta fui eu, o apóstolo Paulo, para este homem. Então, ele já estava testificando. Amém, meus queridos irmãos? Neste exemplo, eu quero falar contigo sobre uma palavra também, sobre os deveres do homem e da mulher. Eu estava lendo aqui sobre essa doutrina. O apóstolo Paulo falava muito sobre os diáconos. Os diáconos devem ser homens com bom testemunho, edificadores das suas casas, amem suas mulheres, cuidem das suas casas. Porque se você não cuidar da sua casa, como você vai cuidar da obra de Deus? Então você tem que ser irrepreensível para Deus. Se você for irrepreensível perante Deus, você vai ser muito usado. O diabo não vai te envergonhar, o diabo vai correr de ti. Porque a Bíblia vai nos dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nessa passagem que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo se pôs no lugar dele. Quando você está passando um processo, ainda que você veja o teu amigo naquele mesmo processo, talvez parecido contigo, se põe no lugar dele. Ainda que você ainda não está passando também, se põe no lugar dele. Passe na pele dele o que ele está passando. Defenda ele. Por quê? Se ele é inocente, se ele precisa da tua ajuda, por que você não vai ajudar?
O apóstolo Paulo ele se compadecia, ele disse que ele sofria. A Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo sofria pelos escolhidos. Ele disse na palavra dele, eu sofro pelos escolhidos. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aquelas cartas. Amém, meus queridos irmãos? Se ponhamos mais no lugar do nosso próximo, ajudamos mais o nosso próximo. Vamos ajudar mais. Como o apóstolo Paulo fazia, devemos ajudar o próximo, como a nós mesmos, porque Jesus disse na própria palavra, amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Cumpre esta palavra. Ele se pôs no lugar dele, de Onésimo. O apóstolo Paulo se pôs no lugar de Onésimo. É isso que você deve fazer pelo teu irmão, pela tua irmã que está do teu lado. Se põe no lugar dela. Se ela está passando um processo difícil, se põe no lugar dela. Para você ver como é difícil a dor que ela passa. Sinta a dor dela. Se põe no lugar dela. Veja o que ela está passando. Não pedreje, não julgue. Você não sabe o que a pessoa passa. Você não sabe o que aquela mulher, aquele homem passa. Você não conhece a dor dele. Jesus conhece. Mas se coloque no lugar dele. Ajude, porque grande será o galardão que Deus te dará. Talvez você dá emprestado, mas com a boca fechada. É isso que Deus se agrada. Quando você faz em secreto. Porque a Bíblia vai nos dizer, façamos tudo em secreto, porque publicamente o Senhor nos honrará. Amém, meus amados irmãos? A Bíblia vai dizer, o que tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. O teu irmão não precisa saber o que você faz. E nem ele que você saiba o que ele faz. Porque muitos existem como publicanos e fariseus. Infelizmente, é mais fariseus do que publicanos. Fariseus é aquele que bate no peito e fala que faz, jejua, que ora, que vai nas congregações, ora, que vai na rua, se mostrando para todo mundo, falando, eu curo, eu manifesto, sendo que você não faz nada. Quem faz é Jesus. O fariseu não. O fariseu, ele trancava a porta do quarto dele. Quer dizer, o publicano não. O publicano, ele trancava a porta do quarto dele, falava em secreto com Deus e falava, olha, tem misericórdia desse fariseu, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe, porque a verdade, meus amados irmãos, é que devemos fazer em secreto para o nosso próximo, para Deus. Faça em secreto, porque publicamente o Senhor vai te honrar. E as pessoas não vão entender nada. Mas por que ele está sendo tão honrado? Porque você não sabe o preço que ele pagou. Você não sabe o preço de quem paga em secreto e oculto. Enquanto você está julgando o teu irmão, ele está lá fazendo a obra de Deus, pagando o preço pela tua vida, pela tua família. E muitas vezes ele não é reconhecido, mas quando Deus honra ele, e ficam falando, por que ele foi abençoado, por que ele foi honrado? Porque você não sabe o preço que ele pagou. O preço que ele passou. Tanta lágrima, tanto sofrimento que ele passou. Por isso que Deus está honrando ele. Porque ele mereceu. Porque ele plantou. Não se esqueças, a terra só dá para quem planta. É impossível a terra dar fruto se você não plantar. Então tudo tem um processo. O homem, o justo, ele tem muitas aflições, mas o Senhor livra ele de todas. O justo viverá da fé, a Bíblia fala. Então vivemos da fé. Porque quando temos fé, ainda que seja um tamanho de um grão de mostarda da maior árvore do mundo, a Bíblia vai nos dizer que o caminho do cristão é como a luz que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Amém? Esse é o justo. Cada dia que estamos na terra, vamos brilhando. Cada dia mais. É uma escada. É uma escada espiritual. Você vai subindo. A tua luz vai crescendo até ser dia perfeito. Amém? Esse é o justo. Esse é o homem e a mulher de Deus. A Bíblia vai nos dizer, não vos deixar enganar. Tiago 1:22, não sejais, pois, ouvintes, mas praticantes, não vos enganeis, sejais praticantes também. Porque a Bíblia vai nos dizer que crente, o diabo ele é crente, ele treme e estremece na presença de Deus, mas ele não obedece. Essa é a diferença do cristão com Satanás. Satanás conhece a Bíblia melhor que nós, mas nós devemos obedecer a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus se agrada mais com obediência do que com sacrifício. Então obedeça. Obediência traz vitória na tua vida. Obediência traz milagre. Porque a desobediência só traz pecado, só traz dor, sofrimento. Lembra lá de Adão e Eva. Lembra lá de Balaão. Lembra lá de Salomão. Lembra deles? No fim da vida deles, se corromperam. Deixaram-se levar pelo mundo. Mas a Bíblia vai nos dizer, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até o fim, Apocalipse 2:10.
ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Mas vamos orar pelo nosso próximo, para que o nosso próximo seja também galardoador da coroa eterna. Porque o apóstolo Paulo ele corria por uma coroa incorruptível, não uma corruptível. A corruptível é o que já vemos por aí. Mas a incorruptível é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem e que ele nunca imaginou. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, os teus servos, os santos. E lembre-se, o céu é para um povo de boas obras e um povo humilde. Amém, meus queridos irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus.